Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. A mulher a me observar na porta do quarto. A moça que nos conta esse relato diz que certa vez ela tinha acabado de brincar com os filhos dela à noite e bateu aquele sono gostoso. Então as crianças já tinham ido dormir e ela também deitou para dormir ou tirar um cochilo. E ela disse que foi o pior cochilo da vida dela. Ela conta que estava num sono leve, assim, quando bateu uma vontade de levantar. Só que ao mesmo tempo, o clima do quarto ficou estranho, ficou um clima sinistro, um ar frio e pesado. E aí, conforme ela tentava se mexer, ela não conseguia, parecia que tinha uma coisa segurando ela, então ela não podia se mexer mais. Ela forçava para abrir os olhos, mas não conseguia nem isso. Ela diz que lembra de chorar e gritar em pensamento, e aí aos pouquinhos, bem devagar, ela foi conseguindo abrir os olhos. E nesse momento ela se recorda de ver uma mulher de vestido branco, cabelo comprido, escuro, jogado na frente do rosto, tipo a Samara, e ela estava agachada, de frente à porta do quarto dela. Sabe, ela falou que parecia a menina do Exorcista, assim, só que abaixada, com as mãos agachada com as mãos entre as pernas, no meio das pernas, assim, ó, com aquele cabelo jogado na frente do rosto. Imagina a cena. Ela lembra de tentar gritar, e não conseguia. Quando aquela menina começou a vir na direção dela e pulou em cima dela. No que essa menina, essa mulher, não sei, pulou em cima dela, ela acordou, assustadíssima e suando muito. E o quarto, a hora que ela acordou, o quarto estava frio e muito escuro. E ela, meu Deus, o que foi isso, né? Um pesadelo? Mas aí quando ela olhou para a porta do quarto, lá estava a mesma mulher do sonho. Do mesmo jeito, ela estava lá na porta do quarto, agachada, olhando para ela. Era assustador. O olhar daquela mulher causava dor nela, causava uma falta de ar, uma agonia, e ela tentava gritar e não conseguia, então veio aquela sensação de déjà vu, que ela tinha acabado de sonhar com isso e de repente isso estava realmente acontecendo, e aquele desespero de não poder se mexer, né? E aquela sensação de desespero, com medo daquela mulher, como no sonho, vir para cima dela, ou pior, vir para cima dos filhos dela que estavam dormindo ali. E em pensamento ela tentava orar, mas quando ela tentava isso, aquela mulher ria, como se fosse de deboche, e aquela risada dela atrapalhava a oração que ela tentava fazer. E ela não sabe direito quanto tempo aquilo durou, mas de repente aquela moça sumiu, aquela mulher horripilante sumiu e ela conseguiu se mexer de novo. E nada mais aconteceu. Ela falou que já tem uns 3 anos que ela viu essa mulher, essa aparição, mas desde então nunca mais viu nada do tipo. O que será que era aquilo? O quadro da casa nova. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a mãe dela e com a avó dela. Ela conta que em 1987, os avós dela e a mãe iam mudar para uma outra casa no interior de Minas Gerais, porque eles já moravam no interior de Minas. E lá era uma zona rural bem afastada. E essa casa para onde eles iam mudar não era uma casa nova, é uma casa que já tinha tido um pessoal que tinha morado lá antes. Mas era a única casa que eles tinham condições de comprar na época. E os avós dela já tinham visitado a casa, viu que estava tudo certinho, tudo muito bem acabadinho. E algumas coisas dos antigos moradores ficaram na casa, mas diz que isso foi bom até, porque eles não tinham quase nada na outra casa. E diz que havia nessa casa um único quadro novo, que eles disseram, deixa esse quadro aí para decorar a nossa casa, né? E segundo a mãe dela, o quadro era de uma senhora idosa, toda de preto, com um guarda-chuva na mão, na chuva, como aqueles do Charlie Chaplin, ela diz aqui. Bom, estavam todos felizes com a casa nova, até que um dia os avós foram dormir e ficou só a mãe dela acordada lendo um livro à luz de lampião.
E foi aí que o terror começou. Porque uns 20 minutos depois da mãe dela terminar de ler o livro e se deitar para dormir, ela não conseguia pegar no sono, porque ela estava acostumada com a outra cama dela na outra casa. Então, como não estava assim muito acostumada com essa cama, estava difícil pegar no sono. E foi nesse momento que ela ouviu um som que vinha do lado de fora da casa, como se alguém arranhasse a porta de entrada da casa. Ela disse que ficou arrepiada até a espinha quando ouviu esse som e logo se cobriu inteira com as cobertas. E depois de um tempo ela tirou o cobertor da cabeça para dar uma olhada e foi aí que ela viu. Tinha alguém no quarto dela e era uma senhora idosa, toda de preto. Essa mulher estava no canto do quarto, de costas para ela. Nesse momento ela lembrou das orações que a mãe dela tinha ensinado a ela, a Ave Maria, o Credo, e ela conta que enquanto aquela senhora se aproximava da cama de costas, ou seja, diz que ela vinha como um moonwalker, assim, sabe? Ela vinha de costas. Ela não virou de frente para ela, ela começou a vir de costas. Que cena horrível! Em direção à cama. E nisso ela começou a rezar Ave Maria, rezar o Credo, as orações que ela sabia, tudo. E começou a rezar alto com os olhos fechados. E aí quando ela abriu os olhos, depois que ela terminou as rezas, não tinha mais nada no quarto. Enfim, ela só se lembra que a hora que isso acabou, ela foi imediatamente para o quarto dos pais dela, ou seja, para os avós da moça que nos conta esse relato, e contou tudo para eles. Isso era 4 horas da manhã, mas ela não estava nem aí. Ela contou e eles imediatamente também pegaram o quadro daquela senhora de preto, levaram até um terreno que tinha ali perto e botaram fogo naquele quadro. Será que a senhora que apareceu no quarto tinha a ver ou era a mesma daquele quadro na casa? Umbral no espelho. A moça que nos conta esse relato tem 23 anos e é de Fortaleza, no Ceará. Ela conta que há 1 ano atrás, mais ou menos, ela trabalhou num call center e lá ela conheceu uma mulher que aqui ela vai chamar de Celine. E ela conta que ficaram bem próximas, né? Acabaram criando uma amizade ali, elas sentavam uma do lado da outra e conversa vai, conversa vem. A Celine contou para ela que via muitas coisas que as pessoas normais não viam. E contou várias experiências sobrenaturais e essa é uma delas. Então, como ela disse, a Celine tinha uma mediunidade que ela não quis desenvolver por medo. Porque ela sempre foi muito perturbada, porque via vultos, ouvia vozes, né? Via espíritos, tinha sonhos premonitórios, ou seja, a situação não era das melhores para ela. Um dia, um tio da Celine recomendou a ela que ela comprasse um espelho. E aí, quem sabe, através do espelho, os espíritos pudessem se comunicar com ela. Através do espelho, porque daí ela poderia ficar livre dessa perturbação de a qualquer momento ver um aqui, escutar outro lá, sabe? Eles usariam então o espelho. Beleza, então a Celine, seguindo o conselho, comprou um espelho e colocou no quarto dela. Então, uma certa noite de chuva braba, sabe, chuva com trovão, raio, relâmpago e tal. E lá ela diz que os mais antigos têm o costume de cobrir os espelhos em noites de tempestade, porque eles têm medo que o espelho atraia raios. Sendo assim, a mãe da Celine, a Verônica, cobriu o espelho do quarto da Celine com um lençol. Mas pouco tempo depois, a Celine começou a escutar um chorinho de criança, bem baixinho, mas que com o passar do tempo foi se intensificando. E ela perguntou para a mãe dela se também estava ouvindo, só que a mãe dela de imediato falou que não estava ouvindo nada. Sendo que eles não têm bebês em casa e nem os vizinhos também têm criança pequena. E aquele choro foi se intensificando, só que Verônica não ouvia nada. E Celine ali ouvindo o choro, de repente, Celine começou a escutar o choro de uma pessoa idosa. E logo começou a ouvir choro de um monte de gente. E aí ela, sem saber o que fazer, pediu para a mãe tirar o pano da frente do espelho. Agora a moça que nos conta esse relato diz que não lembra bem se ela pediu para a mãe tirar o pano de frente, do espelho ou se o pano caiu sozinho. Ela não lembra.
Acontece que a hora que tirou aquele pano do espelho e ela olhou para o espelho, ela viu lá dentro um monte de gente amontoada, gente empilhada, chorando, gritando, uma por cima da outra. Ela conta que as pessoas estavam sujas, sofrendo. E a moça que nos conta esse relato acredita, pela descrição da amiga dela, que aquilo era o próprio umbral. A Celine ficou desesperada de medo, catou o terço e começou a rezar. E Verônica, a mãe dela, começou a rezar junto e, vendo o desespero da filha, cobriu o espelho de novo, mesmo ela não vendo nem ouvindo nada. Mas mesmo assim a Celine continuou ouvindo aquele choro por um bom tempo, até que dormiu, rezando e chorando. E no dia seguinte ela já se desfez daquele espelho. E sendo assim, nunca ficou sabendo o que aquelas almas talvez quisessem lhe dizer. E diz que até hoje a Celine não tem um espelho dentro de casa, porque ela ficou traumatizada com aquilo que aconteceu, sendo que aquilo aconteceu na adolescência dela. Estão gostando dos relatos? Então deixa aquele like, hein? Para ele não dormir sozinho. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu há poucos anos atrás no Rio de Janeiro. Ela conta que uma amiga dela, a Joana, morava num apartamento com o marido, o Pedro, o avô do marido dela, o senhor José, e o cachorrinho Pingo, porque ele era pititiquinho, um pinguinho de gente, na verdade um pinguinho de cachorro, né? E Pingo gostava de dormir nos pés da cama do senhor José. Na verdade, onde o senhor José estava, lá estava o Pingo atrás dele. Acontece que no início do mês de junho de 2016, o senhor José teve um mal súbito durante a madrugada. Foi levado pelo SAMU, mas infelizmente veio a falecer. E a Joana conta que no dia do velório e no dia posterior ao enterro foi muito triste, não só pela morte do senhor José, mas estava aquele tempo nublado, aquela chuvinha fina, sabe? Uma chuvinha fina, fria, para deixar o clima mais sombrio ainda. Então, no início da noite, após o enterro, com aquele tempo horrível, eles voltaram para o apartamento. E vendo as coisinhas do avô, dele, as coisinhas no quarto dele, eles choravam mais ainda. Mas só a Joana reparou que o comportamento do Pingo estava estranho. Ele parecia acompanhar o movimento de alguém pelo apartamento, às vezes sentado, olhando fixamente para um ponto, sem se mexer. Ela tentou falar isso para o Pedro, mas o Pedro deu de ombros e ela compreendeu, afinal ele tinha acabado de perder o avô dele. Bom, tomaram um banho, não jantaram porque ninguém ali tinha apetite para isso. O Pedro foi se deitar e a Joana ficou assistindo TV. E o Pingo ali, ao lado da Joana. E continuava com aquele comportamento estranho. De repente ele olhava para o nada e começava a latir. Às vezes rosnava baixinho, sabe? Ficava olhando para o nada, rosnando, latindo. Enfim, Joana começou a ficar um pouco assustada. Mas assim como o Pedro, resolveu deixar para lá e foi se deitar. O Pedro já estava deitado, mas ainda não estava dormindo, ele estava chorando um pouco ainda. E aí a Joana perguntou para o Pedro se ele deixava o Pingo dormir ali junto com eles, porque afinal ele estava acostumado a dormir com o senhor José, mas o Pedro disse que não. Então ela deu boa noite para o Pingo, entrou no quarto e se deitou. Passou um tempinho, a hora que a Joana já estava pegando no sono, quando ela escutou o Pingo entrando no quarto, choramingando e indo para o lado do Pedro. Aí ele acendeu o abajur e perguntou por que é que ela não fechou a porta a hora que ela entrou. Aí ela pensou um pouco, ficou meio confusa mesmo, pediu desculpas, porque ela realmente não lembrava se ela tinha fechado ou não a porta. Então o Pedro levantou, pegou o Pingo, colocou para fora do quarto, fechou a porta, voltou e se deitou. Mas deu uns minutinhos, a porta abriu e lá entra o Pingo de novo, choramingando e indo para o lado do Pedro. E aí a Joana falou: olha aí, você não fechou a porta, ele entrou de novo. Mas o Pedro falou que ela viu ele fechando a porta, mas ela retrucou, dizendo que talvez ele tivesse só encostado a porta, assim como ela fez da outra vez, Pode ser isso, a porta não fechou direito e o cachorro empurrou e entrou. Então o Pedro se levantou pela segunda vez, catou o Pingo no colo, colocou para fora do quarto, fez um pouquinho de carinho nele e tal,
e fechou a porta, mas dessa vez ele bateu bem forte contra o batente para ter certeza que ela estava fechada mesmo. Deitou ao lado da esposa e ficaram conversando um pouquinho ainda com o abajur aceso. E aí o Pingo começou a latir desesperadamente do lado de fora do quarto. Foi quando os dois olharam para a porta e viram a maçaneta girando e a porta abriu completamente. E aí o Pingo entrou e pulou na cama, o que ela diz que é um pouco difícil para ele, porque ele é muito pequenininho. Ele não consegue pular na cama sozinho. Aí nesse momento, um olhou para o outro sem reação e resolveram deixar o cachorro dormir a noite toda lá com eles. E desse dia em diante, o Pingo só dorme na cama dos dois, encostado em um deles. Hoje eles já moram em outro local, mas mesmo assim o Pingo só dorme se for junto com eles. Lembrando que na data do ocorrido estava frio, então estava tudo fechado, as janelas fechadas, as portas, não tinha corrente de vento para estar abrindo a porta daquele jeito. E o vento não giraria a maçaneta, né? Muito menos o Pingo conseguiria mexer na maçaneta, porque além dele ser pequenininho, que não conseguia alcançar a maçaneta, ele não ia poder girar, né? Porque era uma maçaneta arredondada, né? Não tinha como o cachorro fazer isso. Enfim, a amiga comentou esse ocorrido com ela e a amiga, a Joana, disse que acredita que era o espírito do Senhor José que queria colocar o cachorro para dormir com eles, porque sabia que o cachorrinho não gostava de dormir sozinho. Então ele meio que tentou colocar o cachorro para dentro do quarto. Mas aí a moça que nos conta esse relato se pergunta: será que se fosse mesmo o Senhor José, o cachorro teria rosnado? Ela acha que não. Mas agora eu digo, será que não teria duas coisas talvez lá? O Senhor José e alguma outra coisa? Talvez o cachorro tenha rosnado para alguma outra coisa que ele viu que estaria por lá também. E o Senhor José também. Talvez o Senhor José até tenha abriu a porta do quarto para pôr o cachorro lá, porque o cachorro estava com medo de alguma outra coisa que estivesse no quarto também. Será? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Antes de continuar, deixa eu mostrar a camiseta Serial Killer Collection, esta que estou vestindo aqui, ó. Esta camiseta Serial Killer Collection, ela está à venda lá na Loja Assombrada. É branquinha esta aqui, em algodão. E essa não brilha no escuro, mas é muito bonita também. Dá uma fuçadinha lá na Loja Assombrada que você vai encontrar essa e outras camisetas mais. E se gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!